Você não vai acreditar no que eu descobri sobre o café da manhã que a maioria das pessoas acima dos 60 anos toma todos os dias, achando que estão fazendo algo saudável, quando na verdade estão acelerando o envelhecimento do próprio corpo sem perceber. E o pior de tudo? Esse erro está na mesa de quase todo mundo. Pode estar na sua agora mesmo. Antes de eu te contar tudo, preciso te fazer uma pergunta rápida. Você já acordou de manhã se sentindo mais cansado do que quando foi dormir? Já sentiu aquela sensação de que o seu corpo está pesado, que a sua mente demora para engatar, que a disposição simplesmente não vem mais como antigamente? Se a resposta é sim, o que você come nas primeiras horas do dia pode ser o principal culpado. E hoje eu vou te provar isso com fatos, com ciência, e com uma história real que vai te deixar de queixo caído. Deixa eu te apresentar a Dona Maria. Ela tem 67 anos, mora em Belo Horizonte, e durante toda a sua vida adulta acordou cedo, foi até a cozinha, preparou aquele café da manhã que ela chamava de completo, pão francês com manteiga, uma xícara de café com açúcar, um copo de suco de laranja natural e, quando tinha, uma fatia de bolo caseiro. Ela dizia para todo mundo que comia bem, que tomava café da manhã todos os dias, que nunca pulava a primeira refeição. Os médicos sempre a elogiavam por ter esse hábito. Mas aos 63 anos, Dona Maria começou a sentir algo diferente. Os joelhos doíam mais. O cabelo estava caindo com mais frequência. A pele começou a afrouxar de um jeito que ela não conseguia explicar. Ela ficava com sono logo após o café da manhã. A memória começou a dar sinais de fraqueza. Ela esquecia palavras no meio das frases. Esquecia onde tinha colocado as chaves. Dormia mal, acordava cansada, e a barriga que antes era mais definida foi crescendo de um jeito que ela não conseguia controlar mesmo comendo pouco. Dona Maria foi a vários médicos. Fez exames. Os resultados mostravam inflamação elevada no sangue, resistência à insulina começando a se instalar, deficiência em nutrientes essenciais como magnésio, vitamina D e zinco, e um colesterol que não parava de subir. Ela não entendia. Afinal, ela comia bem. Ela tomava café da manhã todos os dias. O que estava errado? O que estava errado era exatamente aquele café da manhã que ela considerava completo. E foi só quando ela mudou radicalmente o que colocava no prato pela manhã que tudo começou a mudar. Em menos de 90 dias, a inflamação baixou, o sono melhorou, a energia voltou, e ela perdeu 6 quilos sem fazer dieta. A história de Dona Maria não é uma exceção. É a regra. E pode ser a sua história também. Vamos entender o que está acontecendo de verdade. O café da manhã tradicional brasileiro, aquele que a maioria das pessoas consome, é composto principalmente de carboidratos refinados, açúcar simples e gorduras de baixa qualidade. Pão branco, margarina, sucos de caixinha ou até o suco natural adoçado, cereais matinais coloridos que parecem saudáveis mas são uma bomba de açúcar, café com açúcar, biscoito, bolo. Esse padrão alimentar, quando consumido regularmente pela manhã, especialmente por pessoas acima dos 60 anos, desencadeia uma série de reações no organismo que aceleram o envelhecimento celular de uma forma que a maioria das pessoas jamais imaginou. Aqui está o que acontece dentro do seu corpo quando você come esse tipo de café da manhã. Nos primeiros 30 minutos após a ingestão de carboidratos refinados e açúcar, o seu pâncreas libera uma quantidade enorme de insulina para tentar controlar o pico de glicose no sangue. Esse pico é seguido por uma queda brusca, que provoca aquela sensação de cansaço, letargia e fome que volta muito rápido. Com o tempo, esse processo repetido todos os dias começa a sobrecarregar o pâncreas, reduz a sensibilidade das células à insulina, e abre caminho para a resistência insulínica, pré-diabetes e diabetes tipo 2. Mas o que pouquíssimas pessoas sabem é que esses picos de insulina também estimulam a produção de substâncias inflamatórias no organismo. Inflamação crônica é o combustível do envelhecimento. É ela que destrói colágeno, que enfraquece as articulações, que prejudica a memória, que deteriora a pele, que favorece o aparecimento de doenças cardiovasculares e neurológicas. Cada manhã com aquele pão branco e aquele suco adocicado é uma manhã em que você está adicionando lenha na fogueira da inflamação dentro do seu corpo. Existe ainda outro mecanismo que a ciência descobriu recentemente e que é absolutamente chocante.
Quando você consome açúcar e carboidratos refinados em excesso, ocorre um processo chamado glicação proteica. Nesse processo, as moléculas de açúcar se grudam nas proteínas do seu corpo, incluindo colágeno e elastina, que são as proteínas responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele. Quando essas proteínas são glicadas, elas se tornam rígidas, disfuncionais e iniciam um processo de degradação acelerada. O resultado visível na pele é o aparecimento de rugas, flacidez e aquela aparência envelhecida que não tem creme que resolva, porque o problema está dentro, não fora. Pesquisadores da Universidade de Cambridge publicaram um estudo mostrando que pessoas que consomem dietas ricas em açúcar e carboidratos refinados apresentam marcadores biológicos de envelhecimento equivalentes a uma idade entre 8 e 12 anos mais velha do que a sua idade cronológica real. Isso significa que uma pessoa de 60 anos que come dessa forma pode ter, biologicamente falando, o corpo de uma pessoa de 68 a 72 anos. E o contrário também é verdadeiro. Pessoas que ajustam a alimentação, especialmente o café da manhã, conseguem reverter esses marcadores e apresentar um corpo biologicamente mais jovem do que a idade no documento. Agora vamos falar de algo que é quase um tabu no mundo da nutrição tradicional: o suco de laranja natural. Durante décadas, o suco de laranja foi vendido como símbolo de saúde, vitamina C, imunidade, energia. Mas a verdade que ninguém te conta é que um copo de suco de laranja natural contém a mesma quantidade de açúcar que um refrigerante de tamanho semelhante, entre 20 e 25 gramas de açúcar, sem a fibra da fruta para desacelerar a absorção. Quando você espreme a laranja, você remove a fibra e libera toda a frutose de uma vez. Essa frutose vai direto para o fígado, sobrecarrega o metabolismo hepático e, com o tempo, contribui para o acúmulo de gordura visceral, aquela gordura que fica em volta dos órgãos internos e que está diretamente associada a doenças cardíacas, diabetes e processos inflamatórios sistêmicos. Acima dos 60 anos, o metabolismo já não tem a mesma capacidade de processar esse excesso de açúcar com eficiência. O fígado trabalha mais devagar. O pâncreas está mais cansado. Os rins filtram com menos velocidade. O intestino tem uma microbiota muitas vezes comprometida por décadas de alimentação inadequada. Isso significa que tudo que você come de manhã tem um impacto muito maior no organismo de uma pessoa de 60 anos do que teria numa pessoa de 30 anos. O café da manhã, para quem tem mais de 60, não é apenas a primeira refeição do dia. É uma das decisões mais importantes que você toma para a sua saúde. Vamos falar agora sobre a margarina e as gorduras hidrogenadas, que ainda aparecem com frequência nas mesas do café da manhã brasileiro. A margarina foi criada como uma alternativa mais barata à manteiga, mas o processo industrial de hidrogenação que transforma óleos vegetais em gordura sólida produz um tipo de gordura chamada gordura trans. Mesmo que muitas marcas hoje digam zero trans no rótulo, ainda existem produtos que contêm pequenas quantidades dessas gorduras, e quando consumidas diariamente, elas se acumulam. As gorduras trans aumentam o colesterol ruim, reduzem o colesterol bom, danificam as paredes dos vasos sanguíneos e promovem inflamação. Para quem está acima dos 60 anos e já tem um sistema cardiovascular que precisa de mais cuidado, esse impacto é ainda mais significativo. E o pão? O pão branco, feito com farinha refinada, passou por um processo industrial que remove o farelo e o germen do trigo, que são exatamente as partes que contêm fibra, vitaminas do complexo B, vitamina E, ferro, zinco e magnésio. O que sobra é basicamente amido puro, que o seu corpo transforma em glicose quase tão rápido quanto o açúcar de mesa. Além do pico de insulina que já mencionamos, o consumo diário de farinha refinada também prejudica a microbiota intestinal, reduzindo a diversidade de bactérias benéficas no intestino. E isso importa muito, porque a saúde intestinal está diretamente ligada à saúde imunológica, ao humor, à cognição e até à longevidade. Pesquisas recentes na área da neurociência mostraram que existe um eixo de comunicação direta entre o intestino e o cérebro, chamado de eixo intestino-cérebro. Quando a microbiota intestinal é desequilibrada, ela manda sinais inflamatórios para o cérebro que contribuem para o declínio cognitivo, para a depressão, para a ansiedade e para condições como o Alzheimer e o Parkinson. Uma das formas mais eficazes de cuidar do cérebro acima dos 60 anos é cuidar do intestino, e isso começa logo de manhã com o que você coloca no prato.
Agora eu preciso te fazer uma pausa aqui porque quero que você absorva o que estou te dizendo. Não estou falando de dieta da moda. Não estou te pedindo para passar fome. Não estou sugerindo que você abandone o prazer de comer. Estou te mostrando ciência. Estou te mostrando o que acontece dentro do seu corpo quando você repete determinados padrões alimentares dia após dia, ano após ano. E o mais importante, estou te mostrando que é completamente possível mudar esses padrões, mesmo depois dos 60, e colher resultados extraordinários em saúde, energia, aparência e qualidade de vida. Voltando à história de Dona Maria, quando ela começou a mudar o café da manhã, a primeira coisa que ela fez foi eliminar o pão branco e o suco. No lugar, ela passou a comer 2 ovos mexidos com azeite e uma pitada de cúrcuma, acompanhados de uma fatia de abacate e algumas folhas de espinafre salteadas. O café continuou, mas sem açúcar. Nos primeiros dias, ela sentiu uma leve estranheza, porque o corpo estava acostumado com aquela dose de açúcar matinal. Mas depois de uma semana, ela relatou que acordava com mais disposição, que a mente estava mais afiada logo pela manhã, e que a fome demorava muito mais para aparecer. Isso acontece porque proteínas e gorduras boas, ao contrário dos carboidratos refinados, são digeridas de forma mais lenta e gradual, mantendo os níveis de glicose estáveis por horas. Sem o pico de insulina, sem a queda de energia, sem o cansaço pós-refeição. O corpo entra num estado de equilíbrio metabólico que favorece a queima de gordura, a produção de energia limpa, a clareza mental e a redução da inflamação. Os ovos, que durante décadas foram demonizados por conta do colesterol, hoje são reconhecidos pela ciência como um dos alimentos mais completos e anti-envelhecimento que existem. Eles contêm colina, um nutriente essencial para a saúde cerebral e para a produção de acetilcolina, o neurotransmissor da memória e do aprendizado. Contém luteína e zeaxantina, antioxidantes que protegem a visão contra a degeneração macular relacionada à idade. Contém leucina, um aminoácido essencial para a síntese proteica que ajuda a preservar a massa muscular, algo crítico acima dos 60 anos, porque a perda de músculo está diretamente associada ao risco de quedas, fraturas, dependência e mortalidade. O abacate é outro alimento extraordinário para quem tem mais de 60 anos. Rico em gorduras monoinsaturadas, como o ácido oleico presente também no azeite de oliva, o abacate reduz a inflamação, melhora o perfil lipídico, nutre as membranas celulares e fornece potássio em quantidade superior à banana, um mineral essencial para a saúde cardiovascular e muscular. O abacate também contém fibra prebiótica, que alimenta as bactérias benéficas do intestino, ajudando a restaurar o equilíbrio da microbiota. A cúrcuma, essa raiz amarela que Dona Maria passou a adicionar nos ovos, é uma das substâncias com maior poder anti-inflamatório já estudadas pela ciência. O seu princípio ativo, a curcumina, inibe diretamente as vias bioquímicas que produzem inflamação no organismo. Estudos clínicos mostraram que o consumo regular de cúrcuma reduz marcadores inflamatórios como a proteína C reativa, melhora a função cognitiva em idosos, protege as articulações e tem propriedades neuroprotetoras que podem reduzir o risco de Alzheimer. Para potencializar a absorção da curcumina, basta adicionar uma pitada de pimenta preta, que contém piperina, uma substância que aumenta a biodisponibilidade da curcumina em até 2000%. Mas a transformação do café da manhã de Dona Maria não parou aí. Com o tempo, ela também passou a incluir sementes de chia ou linhaça no seu iogurte natural integral sem açúcar, que virou uma segunda opção de café da manhã nos dias que ela não queria os ovos. A chia e a linhaça são fontes extraordinárias de ômega 3, o ácido graxo essencial que o organismo não produz sozinho e que precisa ser obtido pela alimentação. O ômega 3 é fundamental para a saúde cerebral, reduz inflamação, protege o coração, melhora a fluidez das membranas celulares e tem sido associado em estudos a uma redução significativa no risco de demência e depressão em idosos. Outra mudança fundamental foi a substituição do café com açúcar por café puro ou com uma colherinha de óleo de cocô de boa qualidade, o chamado Bulletproof Coffee adaptado. O café puro, sem açúcar, é na verdade um dos alimentos mais antioxidantes que existem. Ele é rico em polifenóis que protegem as células contra o dano oxidativo, melhora a sensibilidade à insulina, e estudos de longo prazo associam o consumo moderado de café sem açúcar a uma redução no risco de Parkinson, Alzheimer, diabetes tipo 2 e certos tipos de câncer.
O problema nunca foi o café. O problema sempre foi o açúcar que as pessoas colocam nele. Aos 90 dias de mudança, os exames de Dona Maria contaram uma história diferente. A proteína C reativa, marcador de inflamação, havia reduzido significativamente. A glicemia em jejum, que estava em valores pré-diabéticos, voltou para a faixa normal. O colesterol HDL, o colesterol bom, havia aumentado. Ela havia perdido 6 quilos, todos de gordura abdominal. O sono havia melhorado tanto que ela acordava descansada e com energia pela manhã, algo que não acontecia há anos. A pele estava mais firme, o cabelo parou de cair na mesma quantidade, e ela própria dizia que se olhava no espelho e via uma pessoa diferente. O médico dela ficou surpreso. Não esperava resultados tão expressivos em tão pouco tempo. Mas a ciência explica. Quando você remove os gatilhos da inflamação e passa a fornecer ao organismo os nutrientes que ele realmente precisa para funcionar bem, o corpo responde com uma velocidade surpreendente. Ele tem uma capacidade de regeneração extraordinária, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos. O que ele precisa é que você pare de sabotar essa regeneração com escolhas alimentares que inflamam, glicam e desequilibram o metabolismo. Agora eu quero te dar uma lista prática do que colocar e do que retirar do seu café da manhã a partir de hoje. Retire o pão branco, a margarina, os biscoitos refinados, os cereais açucarados, o suco de frutas sem fibra, os alimentos industrializados com lista de ingredientes longa e cheia de nomes que você não consegue pronunciar, o açúcar branco no café e os achocolatados cheios de açúcar e corantes. Inclua no lugar ovos cozidos, mexidos ou pochê preparados com azeite de oliva extra virgem, abacate fatiado com limão e uma pitada de sal marinho, iogurte natural integral sem açúcar com sementes de chia ou linhaça, frutas vermelhas como morango, mirtilo e framboesa que são baixas em açúcar e riquíssimas em antioxidantes, castanhas e nozes em pequena quantidade, que são fontes de gorduras boas e vitamina E, e chá verde sem açúcar ou café puro, que são bebidas com alto poder antioxidante. Se você gosta muito de pão e não consegue imaginá-lo fora do café da manhã, substitua o pão branco pelo pão de fermentação natural com farinha integral ou de centeio, que tem índice glicêmico muito menor, contém fibra, e é muito mais nutritivo. Outra opção excelente é o pão de aveia caseiro ou as tostadas de centeio integral importadas, que você encontra em supermercados maiores. Quero te contar uma coisa que eu ainda não disse e que vai mudar completamente a forma como você enxerga essa questão. Existe um conceito chamado janela de alimentação circadiana. O seu corpo possui um relógio biológico interno, o ritmo circadiano, que regula praticamente todas as funções fisiológicas, incluindo o metabolismo. Pesquisas recentes mostram que não é só o que você come que importa, mas quando você come. O metabolismo é mais eficiente nas primeiras horas do dia, quando as enzimas digestivas estão mais ativas, a sensibilidade à insulina é maior e o corpo está preparado para processar nutrientes. Comer alimentos pesados, açucarados e inflamatórios justamente nesse janelo de maior eficiência metabólica é, segundo os pesquisadores, uma das piores decisões que você pode tomar para a sua saúde a longo prazo. Por outro lado, quando você aproveita essa janela matinal para fornecer proteínas de qualidade, gorduras boas e antioxidantes, está sincronizando a sua alimentação com o ritmo natural do corpo, potencializando todos os processos de reparo, regeneração e equilíbrio que acontecem durante o dia. É como dar ao seu carro o combustível certo no momento certo. O motor funciona melhor, dura mais e rende com mais eficiência. Existe mais um segredo que eu preciso te contar, e esse é o que vai te deixar ansioso pelo próximo vídeo. Existe um alimento específico, consumido por uma das populações mais longevas do mundo, que praticamente ninguém no Brasil inclui no café da manhã, e que os cientistas chamam de o antídoto natural do envelhecimento. Esse alimento tem sido estudado intensivamente nos últimos 10 anos e os resultados são tão impressionantes que grandes laboratórios farmacêuticos estão correndo para sintetizar o seu princípio ativo em forma de cápsula. Mas você não precisa de cápsula nenhuma. Ele está disponível em qualquer mercado, é barato, fácil de preparar e pode ser incluído no café da manhã de várias formas diferentes. No próximo vídeo, eu vou te revelar qual é esse alimento, como ele age no organismo, e o protocolo exato de como usá-lo para maximizar os benefícios para quem tem mais de 60 anos.
Você não vai querer perder isso. Para finalizar, quero que você leve consigo uma mensagem muito clara: envelhecer é inevitável, mas envelhecer mal é uma escolha. Cada manhã você tem em mãos uma oportunidade de dizer ao seu corpo que você está do lado dele, que você está dando a ele o que ele precisa para funcionar com vitalidade, clareza e força. O café da manhã não é apenas uma refeição. É uma declaração de intenção. É o tom que você dá para o seu metabolismo, para a sua energia, para a sua saúde pelo resto do dia. Dona Maria hoje tem 67 anos e parece ter 55. Ela diz que nunca se sentiu tão bem na vida. Ela não fez cirurgia, não tomou remédio milagroso, não seguiu dieta maluca. Ela simplesmente parou de envelhecer o próprio corpo pela manhã e começou a nutri-lo de verdade. E se ela conseguiu, você também consegue. Se esse conteúdo abriu os seus olhos, se você aprendeu algo que não sabia antes, eu preciso te pedir uma coisa muito importante: clica no botão de curtir agora mesmo, porque isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que precisam dessas informações e que talvez estejam cometendo os mesmos erros sem saber. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreve agora e ativa o sininho de notificações, porque os próximos vídeos vão trazer informações ainda mais poderosas sobre como viver mais, com mais saúde, mais energia e mais qualidade de vida depois dos 60. Você merece saber disso. E eu estou aqui para te contar.